Boa tarde, minhas amigas de casa, meu irmão que está me ouvindo também, minhas amigas aqui presentes, Simone Mendes e Maristela Miranda. Boa tarde. Meu nome é Giovana C. Ferreira e aqui estamos nós para mais uma hora do chá, para você rir, chorar. E Jesus está conosco nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, amém. Pai. Abençoar as nossas famílias, essa minha irmã que está me ouvindo de casa, esse meu irmão. Abençoar a nossa semana em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Seja conosco, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todas as nossas inquietações, Pai. Amém. Todas as nossas inquietações. E colocamos, Senhor, todas as nossas preocupações. Hoje nós vamos falar, Pai, sobre esse espírito, Pai. E pedimos ao Senhor que venha tirar esse espírito, que minhas irmãs vão saber. Esse espírito de Salomé das nossas vidas e da nossa casa, da nossa família, amém. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. E amém, né? Então, meninas, nós vamos aí dar sequência, né? Sequência ao nosso estudo. E nessa tarde nós vamos falar, embora eu já falei na nossa oração, nós vamos falar de uma menininha. Sabia que era uma menininha? Uhum. Embora algumas pessoas tentaram colocar essa menininha como uma mulher muito faceira, uma mulher muito sedutora, na verdade não, gente. Ela era uma menininha, né? Uma menininha de 11 ou 12 anos, segundo os historiadores, né? Que trocou a dança, né? Pela cabeça de um profeta. Sabia disso? Induzida, né? Foi induzida, né? Mal induzida. E trocou a dança dela, a arte dela, né? Porque dança é uma arte, né, gente? Pela cabeça do profeta João Batista, né? E você sabe como é que chamava essa menininha, Maristela? Salomé. Isso mesmo, né? E você sabe quem foi João Batista, gente? João Batista foi o profeta que preparou o caminho, né, para o ministério do Senhor Jesus. E entenda, gente, que João Batista ele foi o último entre todos os profetas, né, que anunciou a vinda do Messias. E veja que a mensagem de João Batista ela era uma mensagem dura, né, gente? Uma mensagem que era necessária. Porque quando se está se falando de pecados, nós vimos aqui quando nós falamos da rainha Vasti, né? Quando você está falando de pecados, gente, você tem que ter uma mensagem dura, né? Uma mensagem dura, né? E João Batista estava convidando o povo para sair da vida de pecado, para entrar no caminho que levava à salvação, né? Então, João Batista se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e todos os líderes religiosos da sua época, né? Ele falava assim, raça de víboras. Olha pra você ver, chamar uma pessoa de raça de víbora, quem é que vai gostar? Gente, João Batista era muito odiado, não é? A sua raça de víbora. Quem é que gostava de João Batista, gente? Né? E para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava, pois era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo de arrependimento, né? Então o batismo de João Batista era um arrependimento, um batismo de arrependimento, porque as pessoas confessavam os pecados e ia lá e se batizavam. Se você olhar lá no livro de Atos, você vê apóstolo Paulo falando isso, que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Mas o batismo de Jesus, não. O batismo de Jesus, além de ser um batismo de arrependimento, é de arrependimento, mas também de dons do Espírito Santo. Olha que benção. Completo, né? Completo. Ou seja, sabe qual seria a mensagem de João Batista hoje? Se João Batista estivesse vivendo hoje, ele ia falar, olha, não basta ser crente, Maristela. Não basta ser crente. Você tem que ter santificação. Porque tem muita gente aí achando que basta ser crente. Ah, eu aceitei Jesus, eu vou pra igreja e tá bom demais. Vou lá bater palma todo domingo. Já fiz minha parte. Jesus, Espírito Santo. Tá lá chamando e não, né? Aí sai dali, vai pra pornografia, o mesmo comportamento e vai dormir com o namorado. Isso. E do mesmo comportamento e acha
né? Que é da mesma forma. Que tá bom. Eu sou crente. Tá agradando a Deus. E não tá agradando a Deus. Aí na hora que encontra um João Batista pela frente, fica com raiva do João Batista, quer a cabeça dele de tudo que é jeito. Aí a cabeça dele no prato. Não tem coragem de cortar, não. Porque foi isso que Herodias fez, sabia? Tem que mandar outra. Não tem coragem de cortar a cabeça do João Batista, não. Não tem coragem de cortar a cabeça do João Batista. Aí o que faz? Teve que influenciar uma garotinha. Teve que influenciar as Salomés. Nós vamos ver sobre isso. Entendeu? Né? Então, em dado momento, João Batista denunciou a ilegalidade do casamento de Herodias com Herodes, que era seu cunhado. Olha pra você ver, gente, a mulher era tão coisa que ela largou o marido. Dizem a história, os historiadores, que foi uma festa. Vou contar pra vocês a fofoca. Ah, tá. Vou contar pra vocês a fofoca. Conta dos bastidores. Disse assim que esse Herodes aqui, que era casado com ela, tem a dinastia Herodes lá, ele foi na festa lá do irmão. Meu irmão, disse que era meu irmão dele, porque o Herodes grande tinha um monte lá de filho. Ele foi na festa do irmão, viu a mulher, gostou dela. Parece que ele armou uma tramóia lá, prendeu o irmão, ficou com a mulher dele. Aí ela veio toda feliz morar com o outro. Foi. Nem achou ruim, nem Ô, sofreu. gente. A mulher foi, ficou lá bancando de bacana com o outro irmão, morando com ele. Olha pra você ver que coisa, como é que a mulher era. E quem é que via isso e não gostava? João Batista. João Batista. Aí João Batista falou, você não pode viver, que o Herodes, ele tinha um certo temor de João Batista, ele tinha temor. Sim. Ele não era santo, mas ele tinha temor. E ele falou, você não pode viver com essa mulher, é a mulher do seu irmão. Não é? Né? E ele já tinha denunciado Herodes por outras coisas erradas que Herodes fazia, né? Então, por esse motivo, João Batista acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes, na Transjordânia, entendeu? Mas Herodes não estava disposto a matar João Batista, não, gente. Quem tem temor não põe a mão no profeta, ainda mais no profeta, gente. Não põe a mão, a pessoa tem temor. Ela fala, não, eu não vou mexer com aquele homem, não. Não vou mexer com aquela mulher, não. Eu não quero ela perto de mim, mas também mexer com ela, não vou. A ira divina veio. Porque senão eu sei que se eu tocar nela, Deus vai descer em minha mão. A pessoa tem um certo temor, né? Mas num determinado dia, Herodes, Antipas, né? Acabou fazendo um juramento à filha de Herodias, que ela dançou maravilhosamente bem na festa de aniversário dele, né? Então ela dançou lá lindo, parece que ele pediu ela para repetir. Dizem os historiadores que ele pediu ela para repetir e ela não quis. Menino, coisa de menino, né? Não, já fiz, chega. Aí ele falou com ela, não, eu te dou metade do meu reino se você fizer isso. No mínimo já devia estar goró, né? Ah, embriagar festa. Embriagado, festa pra prometer a metade do reino só pode ser. Né? Por causa de uma dancinha de criança. Dança é uma alegria, mas assim, gente, aí a menina pegou, a mãe pegou, influenciou a menina, né? Então vamos lá ler o texto, então vamos ao nosso texto chá que está lá em Mateus 14, do 1 a 11. Lê pra gente, Simone, fazendo favor. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, este é João o Batista. Ressuscitou os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou sua mãe. Mateus 14, 1 a 11.
Então vamos à nossa primeira pergunta. Quem era Salomé? Ou melhor, se os evangelhos não nos dizem o nome dessa menina, então como é que nós sabemos que o nome dela era Salomé? E que na verdade ela era uma menina e não uma mulher, como muitos andaram descrevendo por aí. Simplesmente por dados históricos, gente, que são as evidências científicas e que nos ajudam a estudar a Bíblia com mais clareza. Pois sabe que esses dados históricos nos dizem que o nome dela era Salomé, princesa Salomé, e que ela nasceu no ano 18, e que era neta de Herodes o Grande, e que ela era filha de Herodes Filipe com Herodíade, ou Herodias, que se casou com seu cunhado Herodes Antipas, após seu marido ser preso injustamente pelo irmão, ou seja, o meio-irmão. Tá vendo? Ele armou uma cilada pro irmão ser preso, pra ficar com a mulher dele. Com o irmão desse não precisa nem de capeta, né, gente? Não precisa nem de demônio, né? Era o próprio. Não é? Então, a família inteira é o demônio, gente. Era o próprio demônio, a própria encarnação do mal. Já começa pelo pai que perseguiu Jesus lá, mandou matar as criancinhas, todas abaixo de 2 anos, querendo matar Jesus, né? Então, veja que Salomé era, na verdade, a sobrinha de Herodes Antipas, né? Então, dizem que Salomé chamava atenção por onde ela passava, graças à sua beleza. Era uma criança muito bonita, né? E os evangelhos nos contam sobre o assassinato de João Batista no final de um famoso banquete por volta do ano 29, em que se diz que Salomé teria realizado uma dança perante os convidados. Olha para você ver. Dizem mais ou menos que Jesus começou o ministério dele no ano 30. Você entendeu? Então, assim, olha para você ver, né? E o objetivo da festa era comemorar o aniversário de Herodes Antipas e o tio da jovem Tetrarca, ou seja, governador de alguns territórios no sul do Oriente Médio, em nome dos romanos, né? E durante o banquete, a filha de Herodíase começou a dançar, agradando a Herodes e seus convidados. Então, o Tetrarca, como um gesto de gratidão, lhe fez uma promessa: tudo que você me pedir, eu darei a você, mesmo que seja metade do meu reino. Coisa boa, coisa mais sábia que um homem pode fazer. Depois de uma manguaça. Não é? Olha pra você ver. Salomé, então, sob a influência de sua mãe, sob a influência da mãe, reivindicou em um prato a cabeça de João Batista. Mas entenda, gente, que olhando pelos originais da Bíblia, dizem que a dança de Salomé não era, portanto, uma dança erótica, a menos que os evangelistas estivessem sendo irônicos. E a hipótese que uma mulher sedutora tivesse realizado aquela dança parece improvável, pois de acordo com as escrituras, Salomé nasceu no ano 18, então ela tinha naquela época 12 aninhos, gente, 11 ou 12 aninhos, entendeu? Então ela não, gente, 11, 12 aninhos, pelo amor de Deus, né? E o termo que é usado ali no original grego, a palavra que é usada para ela é chamada coração. Coração diminutivo de coré, que é menina. Então a palavra coração não apenas evoca uma garota, mas também a priva de toda a feminilidade. Então, assim, não tem base bíblica para colocar Salomé como uma mulher sedutora. Que a gente vê aí, talvez, em filmes, em novela. Não tem como, gente, né? Mas sabe que na Idade Média foi que Salomé foi transformada numa mulher sedutora, sabia? Numa mulher sem vergonha, né? Isso por causa de Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, você sabia que Santo Agostinho teve muito problema na área sexual, né? Muito. Então, assim, ele, depois que ele converteu, parece que ele começou, assim, ser radical mesmo nessa área, né? E aí ele transformou Salomé, né, numa mulher muito sedutora, né? Então, com isso, a história da personagem já foi contada de várias formas diferentes, onde Salomé teve sua idade, caráter, roupas e personalidade totalmente mudados de acordo com quem escrevia. Né? Se você cismou lá de escrever, você punha ela de qualquer jeito. Entendimento, né? Cada um de acordo com o seu entendimento, né? De acordo com aquilo que estava dentro de você, né? Em vez de pregar
de ir para os históricos, de ir para os originais, Pesquisar, né? de ir para pesquisa, né? Que esse que é o certo, né, gente? Esse que é o certo, né? Mas vamos à nossa segunda pergunta, que nos leva a tentar entender o que é que aconteceu com a pequena Salomé. Ou melhor, o que é que ela fez, né? Ela dançou, né? A filha de Herodias, diante dele, ela dançou diante de Herodes, né? E agradou a Herodes. Por isso Herodes prometeu com juramento dar-lhe tudo que ela pedisse. Então veja que Salomé entrou naquela festa e ela dançou para alegar os convidados. Isso porque dança, na verdade, é uma arte, né, gente? Quem é que não gosta de dança? Você gosta de dança, Marcelo? Gosto, acho Você gosta, muito Simone? bom, maravilhoso. Você sabe dançar, Simone? Nunca soube? Você sabe dançar, Marcelo? Não, sou louca pra aprender forró, eu amo forró. Gente, eu sabia dançar. Vou falar sabia. Ou melhor, quem sabe dançar. Né? E você sabe, você entende quando você sabe dançar, quando você ganha elogios tanto de homem como de mulheres. Aí você realmente sabe que você é uma artista da dança. Né? Quando você arranca aplauso tanto de homem como de mulheres. Porque quando você arrancar aplauso de homem é a coisa mais fácil, gente. Principalmente quando a dança é uma dança de conotação sensual, né? Aí você ganhar aplauso de homem é muito fácil. Mas quando você tem uma dança que é uma dança tipo sensual, igual o samba, né? E você consegue arrancar aplauso do homem, é fácil. Mas quando você arranca aplauso também da mulher, aí você fala, não, realmente eu danço bem, né? Então quem sabe dançar, sabe dançar. Gente, eu amo dança. Eu amo dança. Parei de dançar, depois eu vou explicar por quê. Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, o som da música. A dança é praticada desde os tempos pré-históricos e por isso geralmente se diz que ela é uma expressão cultural que acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Então sabem que a dança é considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos artísticos como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de exprimir tanto as mais simples quanto as mais fortes emoções. Né? Você fica fascinada com dança, né, gente? A gente fica fascinado. O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como um meio para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade, importante forma de comunicação. Gente, quem dança, quem gosta de dança, eu saía mesmo só para dançar. Não é? Uhum. Quem gosta de dança, às vezes sai só pra dançar, gente. Fica satisfeito. Né? Através da dança, uma pessoa pode expressar o seu estado de espírito. Né? Às vezes a pessoa vai lá e extravasa na dança. Né? Dança. Quem tem essa né? Quem sabe expressar a arte por meio da dança, extravasar por meio da dança, é assim. A pessoa vai dançar. Até sem música a pessoa consegue dançar, gente. Até sem música a pessoa consegue dançar. É incrível. É incrível, gente. Né? Só mesmo quem dança é que consegue explicar isso. A dança pode ser acompanhada por instrumentos de percussão ou melódicos, ou ainda pela leitura de diferentes textos. Você entende que você é uma artista quando você consegue aplausos de diferentes públicos, né? Eu coloquei isso aqui, né? E eu creio que a dança não deve ser proibida para o jovem crente, tá, gente? Não pode proibir. Mas ela deve ser dirigida. E isso porque às vezes os nossos jovens só querem dançar, não é isso? Uhum. Ou seja, expressar o seu estado de espírito. Mas os movimentos que lhes são ensinados, ou seja, as coreografias que lhes são ensinadas, não agradam ao Senhor. Por que eu parei de dançar? Porque os movimentos, as coreografias não agradavam ao Senhor, porque eram extremamente sensuais. Extremamente sensuais. Então não agradava o Senhor. Quando eu entendi aquilo, custei para entender, tá? Aceitar. Custei para entender, porque você é uma artista, você se entende como uma artista. E todo artista gosta de público, gosta de aplauso, gente. Todo artista gosta de público, todo artista gosta de aplauso. Não importa se o seu público é pequeno. Não importa se o seu público é pequeno. Você tem que entender isso quando você vai lidar com um jovem. Ele é um artista, não importa se o público dele é de 10 ou se é de milhões. Você tem que entender isso, como que a cabeça da pessoa entende. Então, assim, é só mesmo pelo Espírito Santo de Deus.
Até o dia que o Senhor falou comigo assim, tá, você acha que eu te fiz pra você dançar? Pra quem? Aí eu peguei e falei assim, vai Senhor, eu fiquei sem responder. E dessa forma, pra mim, aí que foi que eu fiquei mais sem responder ainda. Aí eu peguei e entendi tudo. Porque na hora que você entende cada parte do teu corpo, como que funciona e pra que é, gente, acaba. Falei, não, realmente, eu sou templo do Espírito Santo, não é pra isto. Acabou aquela vontade, aquela coisa toda. Acabou, gente, acabou. Acabou aí. Como dizia aquele professor nosso, acabou aí, acabou. Entendeu? Então, assim, não adianta você ficar falando com o jovem. Você tem que falar com ele, filho. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te mostre, que te dê a capacidade de você entender que você é templo do Espírito Santo de Deus. É isso, você tem que entender. O entendimento seu é que tem que mudar, né? E mediante a tudo isso, o que foi que Salomé fez, né, gente? Ela, instruída pela mãe, ela foi lá e pediu a cabeça de João Batista. Então vocês vejam que ela pediu a cabeça de João Batista e o rei Herodes, mesmo não querendo, mandou decapitar João Batista, né? Porque ele não podia ficar mal, né, gente? Ele fez um juramento de rei, né? Todo mundo ali assistindo. Isso, né? E veja, gente, que ela era tão criança, tão infantil, tão dependente, que mesmo ele prometendo dar a ela metade do reino, mesmo assim ela correu para os braços da mãe sem saber o que pediria, não é? Eu não sabia nem o que era metade. Nem que era, né? Não é? Ela não sabia o que ela ia fazer, gente. Talvez se a mãe não falasse nada, ele ia pedir um doce. Ah, dá um doce. É. Vê se adulto Não é? aceitar isso. Igual eles colocam ela como adulta. Não ia Gente, mesmo, isso não. é atitude de criança, gente, que não sabe o que fazer, que é dependente da mãe, totalmente dependente da mãe, né? Então veja que o que aconteceu com Salomé é que ela foi mal influenciada por aquela perversa mulher, porque a Herodias era uma mulher perversa, né? Que na verdade era a própria mãe dela, né, gente? Entenda que ter filhos obedientes é uma bênção, né, gente? Muita bem. Mas quantos jovens aí que estão com a vida totalmente desgraçada porque eles estão seguindo a perversidade de pais, dos pais deles, que foram por um caminho errado e que estão levando os filhos também por um caminho errado. Às vezes os jovens são pessoas boas, quem lida com jovens, quem são professores, sabe que os jovens são pessoas boas, mas os pais já estão no caminho errado e estão levando aqueles filhos também por um caminho que é errado. E é triste, gente, é triste resgatar jovens do caminho errado quando a família deles já estão no caminho errado, né? É muito difícil, é árduo, né? É árduo, né? Árduo demais. Veja que Salomé foi influenciada para o mal, né? E quantos adolescentes jovens hoje em dia estão sendo influenciados para o mal, gente? Quantos estão sendo influenciados para o mal? Às vezes essas Herodias, gente, estão dentro da nossa própria casa. Estão dentro da nossa própria casa, né? Às vezes essas Herodias estão na internet, né? Às vezes elas estão na amizade do teu filho, você não sabe, você não conhece, mas Herodias estão na amizade do teu filho, da tua filha. Você não conhece, você não sabe quem são as amigas da sua filha. Você não sabe, você nunca conversou com ela, você nunca parou para conversar com as amigas da tua filha. Às vezes a amiga da sua filha tem uma mãe que é mais Herodia do que elas. Mas você nunca parou, mãe, para parar, para observar, para falar assim, eu vou saber, eu vou tentar conversar para me saber quem é essa amiga da minha filha. E quem é os pais dela. Quem são os pais dela, como que eles pensam. Porque na conversa dá para você saber quem é a pessoa. Dá para você saber. Dá para você saber. Fala assim, Espírito Santo, me mostra, me revela. Eu vou conversar, eu vou lá, eu vou procurar saber quem é esse povo. É uma Herodia e você não sabe. Infelizmente, gente, uma observação aqui. Hoje tem muitos pais que ficam deixando filho dormir na casa de coleguinha. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu não deixaria. Não deixaria. Uai, gente, eu não sei se eu posso falar isso aqui, eu não posso, mas eu já livrei, sabe?
por discernimento espiritual, eu já livrei crianças da minha família de muita coisa. Mais tarde, ele falou comigo assim, sabe aquilo que você falou isso comigo, tia? Por causa disso, eu falei, aprende a livrar o seu filho da mesma forma que eu te livrei, tá? Por discernimento espiritual. Não vai. Não quero, não gostei de fulano. E não vai. Pronto, acabou. Porque pai, mãe, quem está na criação daquela criança, daquele adolescente, tem que ter discernimento espiritual. Tem que pedir ao Senhor para dar discernimento espiritual. E Deus te deu, você se vai sofrer. Pois é. De abuso. Quantos jovens aí estão sendo abusados, tantas crianças, porque vai dormir na casa das Herodias? Vai dormir na casa das Herodias. Deixa o filhinho dormir na casa das Herodias. Mas que tem nada a ver, é coleguinha de escola, vai dormir a festinha do pijama, vai dormir na casinha da coleguinha, acha bonitinho. E ali a filha é abusada. Quer ser moderninho, né? Quer ser moderninha, às vezes o pai e a mãe é muito bom pros filhos deles, mas não é bom pros filhos dos outros. Né? E você na inocência, mãe. De acreditar em tudo. Você na inocência, pai, de acreditar em tudo. Né? Às vezes pra você parece ser um ótimo rei, uma ótima rainha. Tinha gente ali que achava que Herodes era um ótimo rei, que Herodias era uma ótima rainha. Aquela mulher era uma mulher perversa. Aquele homem era um homem perverso, que tinha mandado matar, colocar o próprio irmão dele na cadeia pra ficar com a mulher dele. Então, se fez assim, com o irmão, né? Se fez com o irmão, o que ele não faz com o irmão dos outros? Se ele fez com o irmão dele, o que ele não faz com o meu irmão, gente? Dele, né? Com a oferecendo dela o reino, estava seduzindo a menina. Difícil demais, né? Então, assim, às vezes Herodias está nas suas amizades que você leva para sua casa. Para sua casa. Às vezes você confia a sua... Não tô te colocando medo, não, mas você tem que entregar tudo pro Senhor Jesus. Falar, Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha amizade, as minhas amizades. Eu entrego nas tuas mãos todas as pessoas que estão fundando a minha casa, frequentando a minha casa. Mas vamos ver o que é influência, gente? Influência é a ação que alguém exerce sobre outra coisa ou sobre outra pessoa, né? Seja o poder, o controle ou a autoridade. Quando se diz que determinada pessoa é uma influência para as demais, significa que serve de modelo e que serve de interferência sobre o modo de você agir, de você pensar, do pensar de outras pessoas, entendeu? Influência social. A chamada influência social consiste na ação de fazer com que uma pessoa ou um grupo haja ou pensa de modo diferente do habitual, né? Então, o que é ser um digital influence? Que agora tá na moda, né? Isso aí é o da vez, é a bola da vez, né? Digital influence é alguém capaz de influenciar pessoas através de sua produção de conteúdo nas redes sociais. Eu nunca vou ser uma digital influence. Sou pobre, visto igual pobre, falo igual pobre. Você vai ser, Simone? Não, nem gosto de internet. Com essa garrafinha de café nossa aqui, vai, Maristela. Não tem como nessa mesa nossa básica aqui, não tem como não, gente. Não, mas se ela tivesse muito glamour aqui, talvez nós iríamos ser digital influence. Ia chegar mais coisas ainda pra gente ser digital influence, mais marcas, né? Mais patrocínio pra gente ser mais digital influence, né, gente? Então, assim... E digital influência hoje em dia virou profissão, né, gente? Com toda certeza. É possível ganhar dinheiro influenciando pessoas, né? Não sabe influenciando pessoas, ainda que seja pro inferno, né? Esse que é o problema. Influenciando pessoas pro inferno, mas tá influenciando, né? E tá virando profissão, né? Então entenda, gente, né? Que ser pai, ser mãe, crente, principalmente, que teme ao Senhor Jesus, é fazer, né? Agora o problema é com os nossos filhos, né, gente? Eles estão sendo influenciados, né, gente? Né? Muito, né? Para o mal. Então entenda que ser pai e ser mãe, crente, que teme ao Senhor, Jesus, é fazer marcação cerrada em cima desse espírito de Herodias, que quer fazer com que as nossas crianças cometam a mesma perversidade que está dentro deles. Porque foi por isso que Herodias fez, né? Foi isso que Herodias fez, né? Ela não podia matar João Batista com as próprias mãos, é aquilo que eu já falei aqui. Aí ela usou Salomé. Ela não podia matar João Batista, mas a filha dela matou. Porque ela influenciou a filha dela para matar João Batista, né? A cabeça dele. Uai.
E tem pessoas aí realizando as suas pornografias por meio de seus filhos, né? Então acorda, mãe. Acorda, mãe, né? Bonitinho por tudo. Não, vamos pôr ela na internet. Acho Isso. que o sonho da mãe tá realizando o filho, Isso, acorda, mãe. E acha bonitinho. Tá? Tá usando Parte pra cima dessas herodias, tá? Desses herodias, tá? Com oração, com jejum, com proibição, enquanto você ainda tem a sua criança. Porque se você deixar pra tomar atitude quando a sua criança crescer, aí já é tarde, tá? Porque a sua Salomé já vai virar Herodias. Aí é ela que vai estar influenciando outras. Outras Salomés vai virar Herodias também, né? Então, assim, parte pra cima. Não deixa, mãe. Não deixa. Parte pra cima dessas Herodias mesmo, porque elas pegam as perversidades. Às vezes tem Herodias que é velha. Já tá velha lá e fica lá pervertendo as Salomés. Inocente, crianças, menininhas de 11, 12 anos, menininhos de 11, 12 anos, pervertendo eles. Aqueles homens barbados, pervertendo seus adolescentes, seus filhos, né? Pervertendo seus filhos. E fica ali feliz porque tá realizando a promiscuidade deles por meio dos seus filhos. Não deixa não, mãe. Não deixa não, pai. Parte pra cima deles com oração, com jejum, sabe? Com pregação da palavra pros seus filhos, com proibição. Com proibição. Escuta o que seus filhos estão ouvindo. E fala, meu filho, isso aqui eu não te ensinei, não. Isso aqui eu não aceito dentro da minha casa, não. Isso aqui eu não aceito na sua vida, não. Assiste junto. Eu não te criei pra isso, não, né? Mas vamos ao nosso biscoito de chá. Você, no seu tempo de garota, Maricela, você era aquela que influenciava ou você era a típica Maria vai com as outras? É sim ou não? É rapidinho isso aqui. Não, eu não influenciava não, nem era influenciada. Éramos um grupinho muito pequeno de... Porque eu nunca fui criada com muita gente. Sempre fui criada mais afastada de tudo e de todos. Então, não. Eu era influenciada e não influenciava ninguém. Não, isso aí, não. Você quer o que eu responda? Tem que ter a resposta aqui. A gente éramos amiguinhas de brincar, de brincar de Mas casinha. sempre no grupo tem uma que manda e as outras que obedecem. Não, às vezes eu mandava. De quando em vez eu mandava. Pois é. Era tudo democrático. Tem um meio termo. Gente. Não, às vezes eu mandava sim. Então você era aquela que influenciava. E você, Simone? Eu não era influenciada, não. Influenciava. Então você influenciava. Tá. Eu também, eu não sou dessas de mudar a cor do ambiente, não. Se eu entrar num ambiente, se eu tiver de azul, o ambiente for rosa, eu não tô nem aí. Eu continuo azul, numa boa, tá? E eu sempre fui de influenciar. Então é desde pequeno, isso é coisa desde pequeno. Então vamos à nossa bolacha. Tentando medir um pouco, é porque isso aqui tem a ver com a nossa resposta, tá? Tentando medir um pouco o que está acontecendo no meio cristão em geral, você acha que o adolescente crente, ou melhor, o filho de crente, ele está tendo mais chance de influenciar aquele que não é crente? Ou você acha que o que está acontecendo é exatamente o contrário? Pois em caso o seu filho ou a sua filhinha é o verdadeiro netinho perfeito de Jesus. Mas daí você manda ele para a escola e lá ele esquece de tudo que você ensina. Então eu te pergunto, como orientar este filho e esta filha para que ele, de influenciado, ele vire então um influenciador? Responde-se, Maristela. Eu não tenho filho, mas eu posso dizer uma coisa. Meu pai, ele nunca ficou assim, ele influenciava a gente assim. Ele demonstrava nas ações dele. Você tem que demonstrar para o seu filho, não pega, não rouba, não fala mal. Não é falando, é mostrando nas suas atitudes. Então, essa é a minha posição. Infelizmente, hoje tem muito pai crente, muita mãe crente, que está com umas atitudes totalmente anticristãs. Concordo, isso mesmo. E eu, Simone? Como filho, eu como mãe, na oração. Oração, e não é fácil, não é fácil, porque quando chega na escola, quando chega lá fora, quando vem para casa, tem que conversar. Embora o meu filho não tenha não é aquela coisa assim de muita amizade, tudo, porque ele já vai vendo as coisas, ele mesmo já vai afastando. Menino com brinquinho, com o cabelo pintado, com o comportamento, ele mesmo já faz. Ele, não, eu não sou colega que faz isso. Então ele já vai observando e ele mesmo já vai afastando. Já tem um discernimento, né? Você passa para ele. E tem colegas que falam com ele assim, que ele já falou comigo, já falaram, não dá com você não, que você é muito certinho. Então, olha para você. Já fala. Então quer dizer, já ele está no caminho certo, Simone. E é oração, e Giovana sabe, qualquer coisa eu recorro, me ajuda a orar, que o negócio tá tenso. Gente, apóstolo Paulo
Você vê que quando nós gravamos o lidando com comportamentos, né? Depois eu vou falar aqui no final. Fugiu aqui. Gente, apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, que era um jovem pastor, ele dizia que nos últimos tempos os homens para o Espírito, ele dizia que os homens, assim ele dizia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? 1 Timóteo 4:1. E nós já falamos aqui que a família é a primeira igreja, não é? É a nossa primeira igreja. E todos nós dentro dela nos sentimos como um jovem pastor, não é isso? Todos nós dentro da nossa família somos um jovem pastor. E todos nós temos que nos sentirmos como um jovem pastor sem saber o que fazer, principalmente diante dos filhos que estão sendo bombardeados por esse mundo cheio de novidades, cheio de inovações e que a toda hora está mudando a linguagem. Toda hora tem uma novidade, gente, não é? O que tá na moda hoje não tem. Gente, a linguagem É muito rápido. Às vezes eu falo coisas, a comunicação, que o Yohanan fica assim, que é isso, tia? A tia fala cada coisa, eu nunca vi isso, não. Mas Paulo também disse a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, aquilo que a Marcela falou ali, ó. Ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, né? Na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Porque Paulo era tarimbado. Paulo tinha conhecimento. Gente, Paulo era rabino, gente. Instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era versado. Paulo conhecia do grego, do hebraico, né? Paulo era instruído naquelas filosofias todas. Tem uma parte que ele fala com Timóteo, foge de discussão boba que não vai te levar a nada. Pregue a sã doutrina, ou seja, pregue o que for para salvação e pronto. Para de discussão, de genealogias, para com isto. Porque naquela época tinha correntes filosóficas, gnosticismo, essas coisas todas, tudo, docetismo, tudo isto, que acreditava que Jesus não tinha vindo como um ser humano. Foge disto, prega a sã doutrina, o que vai servir para salvação, né? Deixa esse quebra-pau pro meu lado, né? Então entenda que mesmo sem experiência, o que qualquer mãe e pai pode fazer pelo filho é ser um exemplo de alguém que é apaixonado por Jesus, gente, né? Quando a gente ama Jesus, quando a gente é apaixonado por Jesus, gente, qualquer pessoa pode sentir isso, né? E é isso que influencia as pessoas para Cristo. E foi porque o amor não pode... gente, o amor, ele não pode ser fingido. Não. O amor tem que ser sem fingimento. As pessoas vão entender isso. Porque as pessoas vão perceber isso, né? E foi por isso que eu fiz a pergunta acima. Porque geralmente, gente, quem não influencia é influenciado, tá? E quem era influenciado de novinho, acaba sendo influenciado de velho também. Continua, né? Quem era Maria vai com as outras lá na infância, na adolescência, de velha também é Maria vai com as outras. Então, assim, a salvação dessa pessoa é as companhias. Diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Aqueles que ficam acompanhando os grupinhos, né? Então, se ela é uma mãe ou um pai, João vai com os outros e Maria vai com as outras, se ele escolher bem as amizades dele, os filhos também vai escolher bem as suas amizades. Ele vai ensinar pelo menos isso para os filhos. Escolha bem suas amizades, meu filho, assim como eu escolho bem as minhas amizades. Entendeu? Então, assim, é pelo exemplo que se ensina, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve andar. Ou seja, é andando nele que você vai ensinar o seu filho esse caminho, né? Então, assim, você tem que vigiar mesmo na escolha da sua amizade, para o seu filho também ser vigiado nessa escolha dessa amizade. E ore pela conversão dos seus filhos, né, gente? Porque tem que entender que Deus não tem neto, gente. Com certeza. Deus não tem neto, né? Então tem que pregar para ele a palavra sim.
né? E se quiser saber mais sobre esse assunto, foi no podcast que a gente gravou lá, lidando com as diferenças na fase erratas e bolachas, onde nós falamos um pouco sobre os YouTubes, né? Nós falamos sobre os YouTubes, né? E como administrar essa questão com o seu filho, como que você vai administrar isso. Porque o problema não está com os YouTubes, né? Assim como não está, né, com os Influencer digital influencers, que é a mesma coisa, né? É. Não está com eles, o problema está com o seu filho, com você. Como que você administra a sua casa, como você se comunica com o seu filho. Você tem que descobrir uma linguagem para falar com o seu filho. Você tem que entrar na linguagem dele. E você tem que ganhar o seu filho para Cristo. Sua família é sua primeira igreja, né? Verdade. Sua primeira igreja. E mesmo você não tendo experiência, como Timóteo não tinha, como jovem pastor, você tem que pregar a sã doutrina. O que é pecado, o que não é pecado. O que leva para o inferno, o que não leva para o inferno. O amor de Jesus por ele, né? O amor pela família. E o amor seu por ele. E aquilo que você quer para ele em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. E disso aí você não vai perder. Você não vai perder porque o Senhor está do seu lado, né? Mas vamos à conclusão, né? Em Mateus 5,20 diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, né? Dos céus. Então entenda que nós estamos aqui para exercer um comportamento diferenciado dos demais, até mesmo daqueles que se dizem religiosos. Então quem dirá dos ímpios, né? E é por meio do nosso comportamento que nós revelamos a Cristo, que nós revelamos o Cristo que nós pregamos. Então que o Senhor nos ajude a ter esse bom poder de influência, né? Porque eu não quero ser digital influencer. Teve um dia que eu vi uma pessoa lá sendo bêbada, nua praticamente, brigando com a polícia, com todo mundo, quebrando tudo. Aí eu tô lá olhando assim, tô olhando não, né? Porque eu não coloquei naquilo não. O pessoal lá de casa colocou e eu parei assim, eu tava sentada, fazendo meus cards lá sentada, que a gente faz as frases, né? Aí, olhando assim, eu vi só a mensagem assim, a pessoa gritando igual uma louca, digital influência. Eu falei assim, gente, a pessoa influencia o quê? O que a pessoa tá influenciando ali? Eu fiquei numa tristeza, gente. Eu fiquei numa tristeza pra pessoa. Eu falei, oh, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Porque a gente tem que pedir misericórdia o tempo todo, né? O tempo todo. Falei, misericórdia, Jesus. Ô, Jesus. Meu Deus do céu, Senhor. Sabe? Digital, influência. Tá influenciando o quê, gente? Influencia. O problema é que influencia. Não é? Aí você vai lá, mais de quantos seguidores? Seguidores seguindo pra onde, Maristela? Só Deus sabe. Seguindo pra onde, Maristela? Pra bagunça, gritaria, confusão. Jesus, é umas coisas assim que não dá pra gente entender, gente. Não dá pra gente entender a linguagem do mundo, sabe? Ô, gente, eu fico vendo filme. Ontem eu vi um filme tão bonitinho, um filme de uma menina de um porquinho. Eu fiquei olhando. Eu falei assim, gente, nunca no final, qual a lição desse filme? Nunca vão conseguir derrubar a linguagem do mundo, porque o mundo jaz no maligno, sabe? Gente, é demais. Ô, Jesus, só o Senhor, né? Vamos orar? Olhe pra gente, Simone, em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus eterno, Pai querido, em nome de Jesus, para nós colocarmos na tua presença. Amém, Senhor. As nossas falhas, Sim, Deus. Pecados, Sim, Pai. E pedimos, ó Deus, clamamos ao Senhor, Pai querido, te pedimos, Sim, Deus, Deus. nós vemos a cada dia, Senhor, sermos exemplos, Pai, que nós Sim, venhamos Pai. influenciar, Pai, os filhos, as pessoas, Amém, Pai, Jesus. contagiar as pessoas, ó Deus, com o Senhor, Sim, com Deus. Jesus na nossa vida, Pai, tendo comportamento, sendo exemplo, falando de Jesus, Pai. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, Pai. Amém. Nos livra, Senhor, de todo mal, Senhor, que vem que quer entrar nas nossas casas, Pai. Que quer Amém, Pai, invadir em a nome mente das santo nossas de Jesus. crianças, Amém. Pai. Em Que o Senhor nome nos santo de cubra, guarda a Jesus, nossa Pai. casa, Sim, guarda os Deus. nossos
filhos, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa linguagem do mundo, essa linguagem que está no mundo, o mundo jaz no maligno, só vai ser vencida com a volta de Jesus. Então, clame por Jesus. E na tua casa, quem tem que reinar é Jesus. É Jesus. Falo, da minha casa, na minha família, eu e a minha família seguiremos ao Senhor Jesus. O que está lá fora, está lá fora. Porque vai se cumprir o que está escrito. O que está escrito vai ter que se cumprir. Mas na minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Ó, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Beijo. Beijo. Tchau. Amém. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença.